A pergunta que me vem à cabeça, e talvez esteja no seu coração, é aquela: pastor, a vida inteira fui impetuoso, a vida inteira eu fui genioso, a vida inteira eu tratei a vida dessa forma. Como é que eu faço? Bem, se você perguntar como é que eu faço, talvez haja chance para você. Agora, via de regra, pessoas assim dizem mais ou menos como o complexo de Gabriela. Elas falam assim: eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. No final ainda canta Gabriela, né? É um negócio complicado. Aí acho que tem que ser assim. E Deus está chamando a gente não para ser Gabriela. Uma das coisas bonitas que eu aprendo é que quando Jesus veio para cá, ele foi trabalhando numa profissão fantástica. Ele era carpinteiro. O carpinteiro é um homem que olha um pedaço de madeira e ele imagina uma figura ali naquele pedaço de madeira. Ele imagina um pedaço de encaixe ali com aquela madeira bruta que ele tem na mão. Ele começa a trabalhar para produzir naquela madeira alguma coisa que seja útil para o seu propósito. Eu queria desafiar você a lembrar o seguinte: como madeira tosca, como madeira bruta, eu queria que você lembrasse que Jesus, o seu chefe, esse judeu carpinteiro, ele pode transformar a sua vida, fazendo de você aquilo que ele gostaria de fazer. Deus quer trazer abundância de paz, como diz a Bíblia aqui, para que você se deleite na abundância de paz, transformando a sua impetuosidade, canalizando essa impetuosidade, essa impulsividade sua para aquilo que ele gostaria de fazer. Pessoas com impetuosidade muito grande são excelentes líderes. Pessoas com impetuosidade são muito produtivos na vida, mas podem destruir tudo o que fazem por causa da impetuosidade. Podem destruir tudo o que são pela ausência de mansidão, porque não produzem paz por onde andam. A palavra mansidão, ela é interessante porque no original ela também significava um animal chucro, aqueles animais selvagens que eram apanhados e eram adestrados para o serviço. Quando a Bíblia fala de mansidão, a Bíblia está falando de que você se tornou útil nas mãos de Deus, que Deus pode pegar a sua força bruta, a energia que você tem, o desejo de realização que você tem, e canalizar tudo isso para a glória dele. E tem que ser assim, por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que os mansos herdarão a terra, e a Bíblia fala também que os mansos se deleitarão na abundância de paz, e todos nós aqui queremos experimentar isso em nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa. E a confusão entre mansidão e falta de ânimo, ela se torna muitas vezes recorrente, mas na verdade nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O que a palavra de Deus está nos querendo dizer é que nós, como pessoas adestradas por Deus, já que é um fruto do Espírito, nós nos aproximamos de Deus e falamos: Deus, gere esse fruto em mim. Eu quero ser da minha casa alguém pacificador. Eu quero ser em minha casa alguém que gere um ambiente de graça, para que a minha família se deleite na abundância de paz. Há muitos anos atrás, na minha família, muitos anos atrás, eu ainda era bebê, então faz um bocado de tempo, né? Na minha família, um dos meus tios foi assassinado, brutalmente, e foi uma coisa muito chocante, muito violenta para todos nós. Eu lembro ainda hoje de todas aquelas coisas, aqueles comentários que surgiam quando criança, mas quando eu era pré-adolescente, eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai. Eu perguntei ao meu pai qual tinha sido a razão, o que estava por detrás. Meu pai sabia muito bem tudo o que estava acontecendo. E meu pai me deu uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte: fulano de tal era muito violento. As pessoas tinham medo demais dele. Ele foi assassinado porque a pessoa que o assassinou estava morrendo de medo dele. Foi assassinado como defesa. Eu fico tentando imaginar quantos assassinatos nós provocamos na nossa casa, quantos ambientes de desagregação nós geramos na nossa vida, no nosso lar, que tipo de comportamento a gente gera na igreja da gente, na vida da gente, entre os nossos filhos adolescentes, entre as nossas filhas, com a nossa esposa, com o nosso marido.
por causa dessa atitude impetuosa, impulsiva, geniosa que nós temos na vida. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A Bíblia diz que os mansos se deleitarão na abundância de paz. E nós não poderíamos deixar de falar sobre o próprio Senhor Jesus, que como cordeiro mudo vai para a cruz, e ali ele se oferece, tendo todo o direito de defesa, ele se oferece por causa de nós. E é por isso que ele também se coloca dessa forma. É dos próprios lábios de Jesus que a gente vai ouvir aquele convite dele sendo feito para nós: vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele quer que eu aprenda dele? O que ele quer que nós aprendamos dele? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele completa dizendo: e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Ora, o que a Bíblia está falando? Os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Os mansos vão se deleitar nessa alegria que podem ter de ver uma casa com seus filhos experimentando a doçura de um pai, de uma mãe que aprendeu a mansidão, que deixou de ser o filho adolescente que dá piti e passou a ser o pai e a mãe que, como líderes na casa agora, geram esse ambiente de mansidão, de equilíbrio, de harmonia. Os mansos vão herdar a terra. Os mansos se deleitarão na abundância de paz. A mansidão nunca é uma fuga da realidade. É fácil reagir com violência, é fácil reagir com raiva, especialmente quando nós não estamos muito seguros da nossa posição, do momento que a gente está vivendo. Mas quando a gente aceita a realidade de que estamos em Cristo e que nós confiamos no Espírito Santo para nos ajudar, nós podemos ser mansos diante de qualquer conflito que possa surgir. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui uma promessa maravilhosa: que os mansos vão se deleitar na abundância de paz. Eu quero gerar paz na minha casa. Eu quero que os meus filhos e os meus netos experimentem paz na minha casa. Eu creio que Deus tem nos chamado para a gente experimentar harmonia, alegria, contentamento no relacionamento com os irmãos. Você não precisa ser manso na sua atitude. Você só será se você quiser. Agora lembre-se, princípios de Deus você pode guardar ou você pode quebrá-los. Você pode deliberadamente dizer: eu não quero, eu vou fazer do meu jeito. Agora você não espere a bênção de Deus se você está quebrando os princípios de Deus. Nunca espere a bênção de Deus ou que Deus abençoe a sua casa se você está quebrando sistematicamente os princípios de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo: os mansos herdarão a terra e vão se deleitar na abundância de paz. O que você quer? Eu acho que é bem claro o princípio de Deus aqui para nós. Que essa palavra do Senhor possa nos desafiar a sermos homens e mulheres que gerem ambiente de harmonia, de graça, porque nós experimentamos um pouco da doçura do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é o amor, e uma das expressões desse amor é a mansidão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos consagrar nossa vida a Ti, Senhor. Queremos nos apresentar ao Senhor, aqui trazendo, Deus, toda a nossa impetuosidade, toda a nossa atitude intempestiva, pedindo para que o Senhor nos ajude, ó Deus querido, a construir o Teu reino, com pessoas que serenamente são capazes de lidar com as situações mais catastróficas, mas porque confia no Senhor, é capaz de gerar serenidade e pode se deleitar com abundância de paz dentro da sua própria história. Ó Deus, abençoe meus irmãos e irmãs, aqueles que lutam, Deus querido, contra essa atitude impulsiva do seu próprio coração e que precisam da sua graça. Ó Deus, dá serenidade a cada um. Ajuda, Pai, porque nós queremos nos deleitar na abundância de paz, como o Senhor promete aqui para nós. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho
e do Deus Espírito Santo esteja convosco e sobre vós se manifeste e se revele de forma profunda hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.